Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. É com muito respeito, com muita alegria que venho mais uma vez apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo. E assim eu vou pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos permitam a ajuda dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiões, para que possamos levar a palavra de Deus com muita fé, com muito carinho, com muita dedicação a vocês. E eu tomo a liberdade de dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Hoje vou ler uma prece inicial, primeiramente pedindo que mesmo de bem longe da terra, que muitos espíritos de muita luz não podem chegar muito perto da terra, a camada obscurecida é muito grossa e eles passam mal, se sentem mal, mas de lá, de um espaço seguro a eles conseguem cuidar de nós aqui na terra, cuidar das nossas atitudes, das nossas mentes. Basta, cada vez que a gente for fazer alguma coisa, refletir, pensar e procurar sempre fazer o que é certo. Aí eu vou pedindo as correntes africanas, corrente indianas, corrente dos caboclos, dos preto velho, corrente do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos médicos Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Misson, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Marcelo, Padre Zigrimund, Padre Miguel, Padre Cícero do Juazeiro, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos baianos, dos boiadeiros, dos vaqueiros, corrente da paz, corrente da luz, corrente do amor, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, enfim, que todas as correntes do bem possam nos auxiliar em mais um dia e nos próximos dias de nossas vidas também. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta seus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal. Levanta nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos, recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e trai-nos para junto do teu seio, santuário divino de todos os amores. Se a humanidade, com teus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer
as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Vamos fazer uma reflexão. Livro Pão Nosso, vou abrir aleatoriamente. E abriu aqui na lição 33, olha que lindo isso, hein? A idade de Cristo. Trabalhemos também é o tema da lição. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Essa escrita está em Atos 14.15. Aí vem a explicação, né? Ou seja, a reflexão ditada por Emmanuel, através de Chico Xavier, para a humanidade. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muitas vezes, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor. O grande perseguidor convertido em arauto de boa nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O Cristo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valores expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação, imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Muito linda essa lição, né? Que aqui já deixa um bom recado que nós não estamos aqui de graça, que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para respeitar o que já foi dito aos profetas, aos povos antigos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que um vai completando o outro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Esta é a grande lição que o Cristo veio fazer cumprir o que já estava
escrito há muito tempo. Ele veio para dar diretrizes às leis de Deus para que a humanidade pudesse acompanhar, né? Então aqui eu vou terminar a leitura do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. São 3 temas pequenos e uns comentários. Os temas são: é permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Isso é uma pergunta. Se ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não. É essa a conclusão a ser tirada, pois cada um deve trabalhar pelo progresso de todos, e principalmente pelo progresso daqueles a quem Deus nos confiou a proteção. Por isso, essa repreensão deve ser feita com moderação, com objetivo útil e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste caso, a repreensão será sempre uma maldade. A censura feita com moderação é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E, ainda mais, a repreensão que se faz aos outros deve, ao mesmo tempo, ser dirigida a nós, para vermos se também não merecemos. Eu sempre digo que a gente aponta os erros dos outros, mas muitas vezes aquilo que a gente vê nos outros está em nós mesmos, né? Vamos ser mais brando com a censura, com a crítica destrutiva, com a crítica que faz mal às pessoas, que nós possamos pensar muito para falar. Segundo tema: é permitido observar as imperfeições alheias? É uma pergunta também. São Luís ditou em Paris em 1860. Aí ele pergunta, Kardec pergunta: seremos repreendidos em observar as imperfeições alheias quando disso não resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não divulguemos? É uma pergunta. Tudo vai depender da intenção com que se faz essa repreensão. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer tal observação sem prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável observar as imperfeições alheias apenas para satisfazer nossos sentimentos de maldade e de alegria. Ao verificar o defeito dos outros, ocorre o contrário quando lançamos um véu sobre o mal, ocultando-o do público e nos limitando a observá-lo para proveito próprio, ou seja, para estudá-lo a fim de evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação é útil aos homens sérios que se dedicam ao estudo da moral, pois, como eles descreveriam os defeitos da humanidade se não estudassem seus exemplos? Então, nós temos que muitas vezes calar, muitas vezes estudar aquilo que nos ofende ou aquilo que nos incomoda nas pessoas, né? Porque muitas vezes aquilo é um aprendizado para a gente não entende num primeiro momento, mas muitas vezes é ali que está alguma lição que você tem que tirar proveito para o seu crescimento espiritual e também das pessoas à sua volta. Então, observar as imperfeições ali, você pode até observar. Agora, opinar que são outros 500, né? Você se intrometer na vida pessoal das pessoas, isso tem um grande peso, né? Então, às vezes você pode ajudar, mas muitas vezes pode prejudicar mais ainda, né? E levar a pessoa a ficar mais triste, mais ruim, mais preocupada do que já estava. Então vamos ao terceiro tema,
É permitido divulgar o mal alheio? Olha que pergunta, lógico que não, né? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? É uma pergunta, Allan Kardec perguntou isso, né? Esta questão é muito delicada e nesse ponto que a caridade precisa ser bem compreendida, se os defeitos de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não existe nenhuma utilidade em divulgá-los. Porém, se esses defeitos podem prejudicar outras pessoas, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Em alguns casos, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é preferível a queda de um homem do que vários serem vítimas de sua enganação. Neste caso, é preciso pesar a soma das vantagens dos inconvenientes. Então, é muito difícil isso, né? Lidar com esse tipo de situação. Como é difícil você ver as pessoas errando e se ela estiver errando e prejudicando só ela mesma, aqui tá até dando um alerta assim que, ela quem planta tem que colher, né? Seria um problema quase que pessoal. Mas se o problema que essa pessoa está colocando em prática prejudicam mais pessoas, às vezes uma família inteira, às vezes uma comunidade inteira, a exemplo dos nossos governadores, né, que fazem lá os erros deles e acaba prejudicando toda uma comunidade ou toda uma sociedade, né? Estamos vendo aí muitos exemplos disso. Então, nesse caso, é possível sim divulgar este mal, que aí já ele não é mais alheio, ele é comum aos outros, né? Então é isso, meus irmãos. Tem aqui uns comentários nesse livro que ele é muito interessante. Comentários: enquanto estiverem com eles a caminho. Essa expressão significa que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estivermos vivendo com eles na Terra nessa encarnação. Prisão. A prisão referida por Jesus no ensinamento do item 5 pode ser entendida como um lugar de sofrimento e aflição no plano espiritual, para onde vão aqueles que deixam a Terra sem terem perdoado ou se reconciliado com seus adversários. Ele adverte que o espírito não sairá de lá até que se arrependa do fundo do coração dos erros que cometeu. Obsessão é a influência maléfica de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Esta influência maléfica também pode dar-se de um espírito encarnado sobre um espírito desencarnado, entre espíritos desencarnados e, finalmente, entre espíritos encarnados. Subjugação é uma forma de obsessão em que a vítima perde a vontade própria e sofre por dominação profunda de um obsessor. Tem que ter cuidado com todos esses itens aqui. Nos dias de hoje nós temos que nos policiar, nos precaver desses itens aqui. Possessão é um estado bem mais avançado da obsessão, pois a vítima, além de perder o domínio total dos sentidos e das ações, passa a agir sob o comando do obsessor. Quem de nós nunca viu uma pessoa tomada, que o espírito ele toma a mente da pessoa, ele faz a pessoa pensar como ele, faz agir como ele, então ela domina totalmente, não que ela entra no corpo da pessoa, não, através do domínio da mente, né? Desse pensamento que vem de fora, ele consegue, quando a pessoa não está se cuidando, não está se protegendo, como nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho, né? Isso é uma proteção, isso é um bem divino e a gente pede do fundo do coração a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, toda a gama dos espíritos bons
e dos nossos amigos que nos policiem, que nos ajude a evitar certas atitudes, e também que esses irmãozinhos menos esclarecidos possam se afastar de nós, né? E viver a vida deles, ter o corretivo deles, o tempo deles. Trave, na época de Jesus, era um tronco de árvore empregado em construção, uma madeira grossa, que enchia o olho, né? Só via a trave nos olhos dos outros e não da gente. Indulgência é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão e que se manifesta pela postura complacente, condescendente e compreensiva perante as faltas e imperfeições alheias. Calvário. Em aramaico, Gólgota é o nome dado à colina que na época de Cristo ficava fora da cidade de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. O termo Calvário também pode ser usado como sinônimo de martírio, longo sofrimento. E assim, meus irmãos, nós fechamos o capítulo 10 com essa reflexão do final do livro, desse capítulo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e proteja. Vamos agora, tomando a liberdade de pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que permita aos bons espíritos do Senhor, os médicos, os curandeiros, aqueles que podem nos ajudar, Pai, fluidificar todas as águas, magnetizar todas as águas de nossas casas, de nosso planeta, a fim que possamos beber da fonte da água viva, da fonte do amor, e que a humanidade possa ser curada dia a dia. Então vamos vibrar com as nossas melhores vibrações pela paz no mundo, pela paz no Brasil, na nossa cidade, nos nossos lares, pelo amparo aos pobres, aos desempregados, pela saúde do corpo, da alma, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões. Vibremos por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, todos que trabalham em hospitais e nos serviços essenciais nesse momento, nossos agradecimentos, nossas melhores vibrações. Vamos vibrar pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos afetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonados por nós mesmos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerras de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Forte abraço a todos, muito agradecido por vir comigo até o final do Evangelho. Que Deus abençoe a todos, abençoe as famílias, abençoe todos que necessitam e que possamos nos fortalecer na fé, no amor, na caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.